Louvo a Deus pela vida de cada irmão. Você que começa a nos acompanhar por essa live, somos da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, e poderosamente em Jesus você sejam abençoados. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao bom Deus que Ele, nessa noite, fale aos nossos corações, que Ele possa ser Deus propício às nossas necessidades, Deus propício àquilo que necessitamos, que Ele venha realizar. Queremos destacar que hoje é o nome de Milton, está completando mais um ano de vida, mais uma vez Deus abençoe. Parabéns, irmão Emílio. Vamos orar agradecendo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o teu bom e poderoso nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que a nós é concedida de estarmos na tua casa, nesse lugar chamado casa de oração. Senhor, fala aos nossos corações que a tua palavra nessa noite seja poderosa, a tua palavra nessa noite seja uma palavra como flecha de valente, seja uma palavra, como diz, uma espada de dois gumes, que possa cortar os dois lados, trazendo todo o discernimento e intenção do nosso coração, da nossa alma, para que teu nome seja glorificado e exaltado. Obrigado, Senhor, porque estamos prestes a realizar uma programação no sábado e também no domingo, e nós cremos, Senhor, que a tua boa mão vai estar sobre nós, seremos prósperos, Deus estará nos abençoando para a honra e glória do nome do teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor concede mais um ano de vida à tua serva, irmã Clemilton. Prospera a tua filha, que sobre a vida da tua filha repouse uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Fala aos nossos corações que o Espírito Santo de Deus possa passear no nosso meio, para que teu nome venha ser glorificado e exaltado, pois é em nome dele que nós oramos, pedindo que o Senhor traga aqueles que chegarão sobre a tua graça e proteção, desde agora e para todos sempre. A Igreja Unida diz amém. Querido, abra o seu cantor no hino de 112, nós vamos louvar o Senhor com esse belo hino, no nosso cantor cristão, sobre o dedilhado do nosso irmão Vinícius. Nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 112 do nosso cantor cristão. Vamos cantar com grande entusiasmo, vigor, bem dizendo esse Senhor que é digno de toda a honra, digno de toda a glória. 112, vem santo, vem Jesus. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, desse mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vem Senhor, vem Jesus, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória.
como não ler esse texto de Apocalipse. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. E eu quero compartilhar o capítulo, que é o último capítulo do livro das Revelações, que é o capítulo de número 22. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Eu estarei lendo os versículos ímpares e a igreja estará lendo os versículos pares. Apocalipse 22. O primeiro versículo diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Igreja. No meio da sua praça, de um e outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará no trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. E verão seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Então já não haverá noite, não precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Vamos abrir nossos cantores no hino de número 108 e nós vamos mais uma vez louvar ao Senhor com esse hino do nosso cantor cristão, hino de número 108. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia glorioso lá romper, e os gemidos desta terra pelo Jesus incorporar e fizesse então chamada, lá está. Todos creem que quando se fizer chamada, você vai estar nesse lugar. Digam amém. Amém. Glória. 108, chamada final. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia glorioso lá romper, e os gemidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando os crentes ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgirmos ou saudarem no correr, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Gritarei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando continuar a vida e o amor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Você pode se assentar. No domingo, nós falamos uma coisa que é muito importante não ficar somente numa fala, mas isso tem que ser algo muito real e algo que Deus tem gerado ao meu coração. Falei para os irmãos
Eu estava vendo uma palavra de um musicista, né? Um irmão que em décadas passadas, ele compôs muitos hinos, ele ainda canta, e nós cantamos, né? Como é bastante para mim a sua graça, e eu mencionei Asaf Borba. Asaf Borba tem uns hinos muito bonitos, mas a coisa interessante dos hinos de Asaf Borba é o que ele falou. Nós temos uma preocupação na composição das músicas, porque nós aprendemos que a igreja ela é congregacional. O que é igreja congregacional? A igreja congregacional, quando ela se reúne, dá um exemplo, né? Nós temos 2 hinos sacros do nosso campo cristão. Vocês perceberam que toda a igreja é o quê? Cantou. Toda a igreja cantou. Pastor, você salvou os hinos. Não, nada disso, presta atenção no que eu quero falar. E ele estava dizendo que os hinos, as músicas hoje, elas não são as músicas congregacionais. A música hoje ela tem um viés muito sentimental, né? É aquela preocupação que parece que o autor que compôs a música, ele está ressaltando algo de experiência propriamente o quê? Própria, ele. E isso nós começamos também a cantar. E é engraçado que aquilo que foi de experiência daquela pessoa, a Bíblia deixa bem claro para nós que não significa que também vai ser de experiência, obrigado? Experiência também para quem? Para mim. Mas é diferente quando a música é congregacional. Glória, glória, aleluia. Isso aí é uma experiência para quem? Para todos. Como Cristo só prometa lá no céu, mandar tocar. É bastante para mim a sua graça, receber a salvação e o seu perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante para mim a sua graça. Então nós, como igreja, precisamos restaurar essa ideia de culto congregacional. E aí, por que restaurar a ideia de culto congregacional? Vocês percebem que a maioria das igrejas, elas se transformaram propriamente num anfiteatro. Algumas igrejas, elas não têm mais o que chamamos de altar. Elas têm o que nós chamamos de palco. Tem palco, né? Eu não estou dizendo que eu tenho problema nenhum com a parede pintada de preto, eu não estou aqui para cair numa coisa, né? Porque às vezes a gente fala e precisamos ter cuidado com o que vamos falar. Porque de repente eu vou falar de uma coisa e daqui a pouco eu mesmo vou estar o quê? Fazendo. E aí você vai dizer assim, mas espera aí, o pastor em 2024, ele falou a respeito disso que não era certo. Como ele está fazendo? Eu não tenho problema da parede preta, eu não tenho problema dos canhões de luz, eu não tenho problema das cadeiras acolchoadas. O grande problema é quando nós começamos a fazer disso uma forma de entretenimento. E aí nós vamos perder a ideia de culto congregacional. Por que eu estou dando essa palavra? Porque numa quarta-feira eu falei algo com vocês e eu preciso lembrar o que foi dito, que é justamente a preocupação que eu e você precisamos ter quando vemos ao culto de quarta-feira. Qual é a preocupação? Que Deus está o quê? Presente. Não é um número, hoje nós somos 2, 4, 6, 8, 10, 12 irmãos. Legal, né? Tem 12 discípulos. Fora 2 irmãos que estão ali, 14, fora Queremi, fora algumas crianças que estão lá atrás. Mas a nossa preocupação é sim ter pessoas. Mas o mais preocupante é que Deus esteja o quê? Presente. Que Ele esteja vendo esse altar aonde a oferta passiva, o holocausto, sou eu e você. E quando o incensário, que são as nossas orações, forem acesos,
que suba diante da narina dele como cheiro de suave. Deus está dizendo: igreja volte a ser igreja congregacional. A igreja que louva, a igreja que exalta, a igreja que tem a preocupação de estarmos numa quarta-feira no culto de oração, mas com a compreensão, com a visão de que, Senhor, faça-se presente, esteja no nosso meio, fale aos nossos corações, que nós venhamos sair daqui diferente da forma como entramos. Que o Senhor possa obrar com a fidelidade, que o Senhor possa obrar a sua misericórdia, que o Senhor possa obrar o seu poder. Quero convidar a irmã Sandra. Irmã Sandra vai vir aqui e ela vai orar ao Senhor nesse momento. Passa por ali, irmã Sandra, melhor, a voltinha. Isso, minha maravilhosa, olha que coisa fácil, ó. Tá vendo? Vem por aqui, ó, que coisa mais. Boa tarde da senhora, pegando a sua mãozinha. Estou respirando também, não esquenta não. Isso. Passa pelo mais fácil, vem para cá, meu. Querido, se você tem algum pedido de oração, se você tem algum agradecimento, eu gostaria de enfrentar a palavra a você e após o seu pedido. E irmã Sandra vai estar orando, agradecendo a Deus. E nós vamos nos colocar em pé e cantar o hino 25 do Hinário para o culto cristão. Tu és fiel, Senhor. Algum pedido, algum agradecimento? Fala, irmã Dinéia. Guarda aí, irmã Sandra. Há outro pedido, um agradecimento? Agradecer pela minha família. Amém. Há outro pedido? Novera. Glória a Deus. Mais um ano de vida, Marcelo? Amém. Orar pelo Aldir, Aldir está melhor? Amém. Há outro pedido, um agradecimento? Se não, pode colocar de pé. Irmã Sandra vai estar orando nesse momento. Oremos para a irmã Sandra. Senhor nosso Deus, maravilhoso e poderoso, glorificado seja o teu nome, mais exaltado a tua presença, meu Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe debaixo da tua graça até a tua casa, para louvarmos e exaltarmos o teu santo nome. Senhor, eu quero te pedir especialmente pelos pedidos que aqui foram feitos pela tua serva, a irmã Edneia. Senhor, entra na vida do Edivaldo. Muda ali, Senhor, o que precisa ser mudado. Transforma o que precisa ser transformado na vida daquele rapaz, meu Pai. Porque o convencimento vem do teu Santo Espírito. Glória a Deus. Senhor, toma a vida do irmão Jorge, cuida daquela família, da Marisa, daquelas crianças, daqueles netinhos. Senhor, em todo tempo estejam os teus anjos ao redor daquele lar. Que não seja só uma moradia, que seja verdadeiramente um lar, meu Pai. Glória a Deus. Senhor, toma a vida do esposo da tua serva, da Grécia, toma a vida do seu Aldir, toma a vida do Marcelinho. Senhor, glorificado é o teu nome, mais um ano de vida daquele rapaz, meu Pai. Ele passou por tristeza, ele passou por apelos, por situações, mas o Senhor deu vitória. E ele hoje está comemorando mais uma aniversário. Senhor, age também na vida do seu Aldir. Usa a tua serva para falar de Jesus a toda a tua família. Meu Pai amado, ouve no fundo do coração aqueles pedidos que aqui não foram expressos. Verdade. Porque muitos de nós têm aqui no fundo do coração e não nos expressamos. Verdade. Mas o Senhor, que sabe todas as coisas, pode nos dar vitória sobre Glória a Deus. Senhor, perdoa meus pecados, fortalece a minha fé. Em nome de não Jesus. deixe desanimar nenhum dos Em nome de Jesus. Que a tua palavra seja sempre o nosso alicerce. Sim. Pois é em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós choramos. Amém. 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 Hino 25 do Hinário para o culto cristão. Se você trouxe o teu dízimo ou uma oferta, você pode sair do seu lugar. Eu quero dizer a você que está nos assistindo nessa live, se você sentir o desejo de ser abençoador para a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, entra na página do Facebook ou no Instagram, Igreja Batista Memorial, e você pode
está ofertando, mandando uma mensagem e alguém vai responder a você, passando as diretrizes, né? Que seria a conta bancária da Igreja Batista Memorial do Rochameiro. Então, se você trouxe uma oferta, diz como você pode ser no seu lugar e depositar no altar do Senhor. 25. No capítulo de número 8, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Eu quero compartilhar com vocês esse texto. Você que nos acompanha por essa live, se você tiver uma Bíblia, abra a sua Bíblia em Atos, o 5º livro da parte do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo 8. Vamos fazer a leitura de alguns versículos desse texto. E Saulo consentia na sua morte,
Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre os que foram dispersos, iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Jesus Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele, Filipe, operava. Pois os espíritos imundos saíam de muitos possessos, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Pai, em nome de Jesus, toma a palavra que será ministrada, nos abençoe e fala aos nossos corações, pois te oramos em Jesus. Amém. Amém. Querido, você pode se assentar. Nós estamos vivendo um tempo, e um tempo muito especial, porque mês de março é um mês onde falamos muito sobre a prerrogativa ou a perspectiva de missões. E o tema desse ano é extremamente sugestivo, porque diz que no poder do Espírito Santo vamos completar o quê? A missão. Eu achei extraordinário esse tema, promovido pela Junta de Missões Mundiais. No poder do Espírito Santo, vamos completar a missão. No domingo passado, nós falamos sobre esse tema e nós vimos 3 aspectos extremamente importantes para que eu e você pudéssemos continuar o trabalho que se iniciou por Cristo, depois pelos apóstolos, e essa incumbência agora é de quem? Da igreja. A igreja precisa mostrar o Jesus ressurreto, a igreja precisa mostrar o Jesus que vive, a igreja ela precisa manifestar mecanismos extremamente poderosos para que a fé, num tempo de tanto ceticismo, de tanta incredulidade, ela possa se tornar extremamente latente. Acreditamos que um dos viés estabelecidos por Jesus era desenvolver na sua nação, nos judeus, nos seus ouvintes, um mecanismo muito interessante chamado fé. Certa ocasião, a Isabela, minha filha, ela me fez uma pergunta, e uma pergunta que parece simples, mas é uma pergunta que nos leva, muitas vezes, a um patamar, a uma perspectiva de quê? De crescimento, mas também de pensamento a respeito da mente. E ela vira para mim e pergunta: pai, por que quando Jesus, ele magnetava os espíritos maus, ele exorcizava os espíritos maus, ele expulsava os espíritos maus, ele não permitia e ele mandava com que eles se calasse quando eles falavam: nós bem sabemos que tu és o Cristo, o enviado de Deus. E eu falei para ela: Isabela, eu entendo que quando Jesus ele repreende no seu exorcismo esses espíritos maus, não é simplesmente porque ele ensinou que os anjos caídos, da pessoa daquele que é o seu grande líder, ele é o pai da mentira, não somente por isso. Eu acredito que uma das coisas que Jesus sempre esperou dos ouvintes é que ele desenvolvesse uma
Em outras palavras, Jesus não permitia, porque ele queria que o homem cresce pelo mecanismo de quê? Da fé. A tua fé te salvou. Não foi o que um anjo caído disse. Vocês não são portadores de verdade. Vocês estão firmados em mentira. Eu espero que o homem faça Deus verdadeiro. E de que forma o homem pode fazer Deus verdadeiro? Crendo que Jesus é o enviado, crendo que Jesus é o Salvador, desenvolvendo a sua fé. Então, nesse tempo, que a igreja agora, no poder do Espírito Santo, ela precisa completar uma missão. E nós também vemos uma coisa bem interessante, o texto que nós lemos para a reflexão dessa noite, ele mostra isso claramente. Jesus, em certa ocasião, no livro de Atos, e nós lemos no domingo em Marcos, a Ascensão, e também em Atos, capítulo 1, quando Jesus é levado ao céu, que o próprio Jesus ele traz um ensinamento. E ele diz o seguinte: vocês vão ficar em Jerusalém, vai descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês vão ser revestidos de poder. Então vocês vão começar por Jerusalém, pela Judéia, por Samaria e até o quê? Os confins da terra. Os apóstolos chegaram em Jerusalém? Sim. Os apóstolos, ou o diácono Filipe, chegou em Samaria? Sim. Os apóstolos e outros representantes chegaram na Judéia? Sim. Mas eles conseguiram chegar aos confins do mundo? Não. Mas pastor Paulo foi a Roma? Não. Paulo foi a Roma, era algo que ardeu no seu coração. A vocação paulina estava muito latente nisso, para o apóstolo dos gentios chegar e falar ao imperador, chegar e falar a data governamental de Roma. Mas ele não chegou aos confins da terra. Essa oportunidade, para que ela seja completa, ou possa ser completada, ela está dada a quem? A igreja. Quando eu li o texto de Atos, capítulo de número 8, eu vejo aqui alguns mecanismos divinos, para que, por intermédio da palavra que chegou a Jerusalém, pela palavra que chegou à Judéia, pela palavra que chegou a Samaria, nós, como igreja, possamos chegar aos confins ou completar a missão. O texto mostra claramente que no capítulo de número 7, você vai encontrar no versículo 54 até o versículo de número 60, o primeiro artigo. Um homem chamado Estevão. Alguns estudiosos dizem que ele era diácono, pois em Atos capítulo de número 6 é mencionado o seu nome. Estevão, por dar testemunho, ele é apedrejado. Mas o capítulo de número 8 mostra claramente que está acontecendo uma situação, e essa situação precisa ser descrita para que você possa entender. No judaísmo, nós temos uma religião monoteísta. Qual é o grande mandamento? Deuteronômio 6,4. Povo Israel, Deus é o único absoluto, e fora dele não existe outro Deus. Os judeus adoravam, tinham a compreensão que o único que podia ser adorado era Yahvé, o Senhor Adonai. No grego é Theos, Deus. O Paulo traz a ideia de Senhor, Kyrios, que representa na figura de Cristo Jesus. E agora os discípulos, após a ascensão de Jesus Cristo, a igreja está avançando, a começar por Jerusalém, difundindo o que era visto pelos judeus ou pelos fariseus, saduceus, escribas, os príncipes, a nata suma sacerdotal, como os nazarenos, ou intitulado como os pregadores do caminho. E quem é o cerne dessa mensagem?
um homem nascido de mulher, filho de um carpinteiro chamado José, tendo por mãe Maria, irmãos e algumas irmãs, que a comunidade de fé dizia: o túmulo, a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou, andou conosco por mais de 40 dias, foi visto por alguns. Vocês são da veracidade quando ele falou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E quando ele suspirou e disse: está consumado, o véu do templo se rasgou. Os mortos ressuscitaram. Ainda existem mortos que existem entre nós. E aí você vê Pedro num discurso extremamente movido pelo Espírito Santo, mostrando Jesus como o autor da vida. E eles estão agora cheios do Espírito Santo, pois em Atos capítulo 2, diz que eles estavam numa grande sala, num cenáculo, e desceu sobre eles, como línguas de fogo, o Espírito Santo. Eles foram batizados, falaram glossolária, idioma, engrandeceram o nome do Senhor e estão caminhando. E os judeus estão loucos. Por quê? Porque os nazarenos, ou os intitulados do caminho, eles falam que Jesus é Deus, e Deus é Jesus, e Ele se manifesta como Pai, se manifesta como Filho, e se manifesta como Espírito Santo. Não, peraí. Que negócio é esse? Politeísmo? Não, Deus único. Deus Criador, Deus Salvador e Deus Consolador. Um Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu. Ao terceiro dia ressuscitou, foi levado ao céu. Mas disse: vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar o Allos, um que é semelhante a mim, o Paráclito que vai estar ao lado de vocês. E Paulo, um fariseu da tribo de Benjamim, zeloso pela lei judaica, ele tem consentimento pelos principais, pelos sumos sacerdotes, se tiver alguém em casa reunido, falando a respeito do Nazareno, ou difundindo a ideia dessa religião que eles chamam de caminho, arraste, apedreje e mata. Mas quando nós entendemos a manifestação poderosa de Deus, isso nos leva a uma compreensão. E a compreensão extremamente permissiva de Deus para cumprir os seus desígnios. O que Deus falou? Ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de quê? De poder. Quando vocês estiverem revestidos de poder, o Evangelho vai começar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins do quê? Da terra. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele começa a nos mostrar que no poder do Espírito Santo, nós vamos completar a missão quando tivermos conhecimento pleno dos seus desígnios. Irmãos, eu acredito que Saulo de Tarso, que era também chamado de Paulo, era um desígnio de Deus, porque a igreja não podia só ficar onde? Em Jerusalém. Ela precisava chegar também em Samaria. De Samaria ela precisava chegar onde? A Judéia. Então o que Deus projeta? Deus projeta um perseguidor, que depois ele também vai ser o quê? Perseguido. Olha o que diz o texto. E Saulo consentia na morte de quem? Estevão. Naquele dia se levanta a grande perseguição contra a igreja que estava onde? Jerusalém. Olha Deus movendo. Olha Deus trabalhando. Então, o poder do Espírito Santo, a igreja completa a missão quando ela tem uma noção, quando ela tem um
discernimento, quando ela tem uma visão clara do propósito ou da ação de quem? De Deus. A perseguição que está se levantando em Jerusalém era algo providencial pelo próprio Deus. Lembra o que o Velho Testamento de Deus diz? Seja todo homem mentiroso, mas Deus em todo momento seja o quê? Verdadeiro. A igreja estava em Jerusalém. E parece que a igreja em Jerusalém, Deus tinha uma grande preocupação de tirar a igreja de Jerusalém para não acontecer o que acontece hoje com a igreja nesse tempo. Ela fica no lugar, por ela estar no lugar que tudo está dando certo, está tudo prosperando, está tudo crescendo, ela entra num cômodo. Vocês lembram do sacerdote Eli? A Bíblia diz que ele era sacerdote. Hoje eu estava lendo sobre a casa de Zadok, né? Foi muito interessante ler sobre a casa de Zadok. Mas eles vão falar que a casa de Zadok vai permanecer no ofício sumo sacerdotal até após o cativeiro, porque os descendentes de Eli foram o quê? Extirpados. Por que os descendentes de Eli foram extirpados? Porque Eli estava no lugar o quê? Cômodo. Vocês lembram? Deus chama Samuel. Samuel fala, o Senhor fala, não estou te chamando não. Segunda vez, Samuel. Vai lá, Samuel, Senhor. Aí, ó, quando Deus chamar, fala com o teu servo inteiro. Mas quando você pega o texto, diz que Samuel estava junto à arca do Senhor. Arão capite, presença de Yahvé. Mas Eli estava deitado no lugar o quê? Costumado. Ele já estava cego, ele já estava obeso. E o que aconteceu nessa vida cômoda de Eli? Ele não repreendia mais os seus filhos. Quando nós, no poder do Espírito, vamos completar a missão, nós precisamos ter um viés de visão muito claro do desígnio de Deus. E pode ser que a nossa Jerusalém comece a entrar em conflito para que nós venhamos sair de Jerusalém e chegar em Samaria. Mas de Samaria nós vamos de Samaria para a Judéia. E de Judéia nós vamos chegar aonde? As confusões da terra. No poder do Espírito, nós completamos a missão quando temos uma visão clara do propósito de quem? Do Senhor. E consentia Saul na morte. Um homem monoteísta, defensor da adoração ao único Deus, ao ponto que no capítulo de número 9, capítulo de número 9, o que você percebe na conversão de Saulo ou de Paulo? É que quando ele ouve aquela voz, Saulo, o que ele percebe? Ele vê uma luz. A luz deixa ele cego. E aí vai começar o processo de metanoia de Paulo, Saulo. E aí um homem recebe uma revelação de Deus para ir à casa, porque tem um homem chamado Saulo que está o quê? Cego. Impõe a mão sobre ele. Quando aquele homem impõe a mão sobre Saulo, o que cai dos seus olhos? Mostra claramente que você pensava que enxergava, mas na verdade você estava o quê? O cômodo, irmãos, muitas vezes traz para nós uma conotação de que parece que nós estamos o quê? Mas na verdade não estamos chegando, estamos o quê? Certo. Se nós queremos completar a missão, precisamos ter uma visão clara do propósito de Deus. Precisamos entender o que Deus vai fazer. Precisamos entender que em muito momento Ele vai permitir que Jerusalém seja sitiada. Ele vai permitir que se levante perseguidores. Porém, o próprio texto mostra uma coisa muito séria. Naquele dia se levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E toda
Você prestou atenção? Todos dispersaram. Eu acho interessante, eu penso ser interessante, e eu geralmente falo uma coisa que para mim é muito normal. Jesus entende, Jesus entendeu a negação de Pedro. Como eu tenho certeza absoluta, e se você não concorda, me perdoe, que quando Judas traz Jesus pelas moedas de prata, se Jesus ressuscita e Judas chega com o alforje das 30 moedas e fala assim para Jesus: Senhor, está aí uma moeda, as 30 moedas de prata, preço de sangue, culpa de sangue, eu lhe traí sem justificativa, ou se eu não fez nenhum mal. Senhor, está aqui, eu não quero não. O que eu faço com as moedas? Pode lançar no mar, pode fazer o que você quer. E qual é a segunda coisa que você quer, Júlio? Que o Senhor me dê perdão. Você acredita que Jesus ia perdoar Judas? Sim. Mas o que o diabo fez? Põe no coração de traísse. Quando você erra, vem ressentimento, e ele aproveita para entrar onde? E fala assim: é melhor você se matar, devolve essas moedas. E quando ele foi lá devolver, a classificação farmacêutica: não, isso é moeda de sangue, não tem culpa, vamos sair. Não quero isso não. Ele se enforca e castiga a moeda como um cão, e ele é o quê? Sepultado. Então, quando eu falo da traição de Pedro, eu entendo, gente. Pedro andou com um homem durante 3 anos e alguns meses. Pedro viu, quando Jesus via e falava assim: 4º dia, sim, Senhor, vamos para Betânia. Mas, Senhor, 4 dias, Lázaro já cheira mal. Mas vamos para Betânia. Chegando lá em Betânia, Pedro viu Marta, Maria chorar, as carteiras chorando, viu Jesus chorar e perceberam o quanto Jesus amava quem? Lázaro. Mas Pedro viu uma coisa interessante. Aonde colocaram Lázaro, meu amigo? Vem com a gente. E foi todo mundo. E Pedro também foi. E ele remove a pedra. E ele viu Jesus falando assim: Lázaro, saia o quê? Para fora. Ele viu um homem que 4 dias morto, sai, volta e faz. E ele vê esse homem daqui a pouco sentado. E sabe o que esse homem está fazendo, Lázaro? Junto com Jesus, os 12, ou junto também a Pedro? Comendo, gente. Sabe o que Pedro viu? Pedro viu uma mulher com cifose, corcunda. E Jesus virou e falou assim: vamos na sinagoga hoje? Vamos. Entrando lá, ele viu aquela mulher que não participava, mas estava no átrio. Estava na parte externa da sinagoga. Ou provavelmente por estar lá dentro calada, sem falar, porque não tinha voz. E ele disse assim: mulher, arruma-te. E a mulher que andava assim ficou ereta. Pedro viu isso, gente. Sabe o que Pedro viu? Um menino surdo e mudo. E ele viu Jesus molhando o dedo, botando no ouvido e na boca do cara, e usou uma palavra aramaica, efatá, que é abra-te. Pedro viu o menino começar o que? Falar e ouvir. Em outras palavras, Pedro viu milagres. Você pode imaginar você andando com Jesus e vendo Jesus realizando essas coisas? Gente, você se torna fã de Jesus. Tu quer estar com Ele. Só que agora Pedro viu uma coisa que trouxe medo a Pedro. Ele viu um homem que efetuou milagre, fez coisas extraordinárias, pegaram um caniço, dar na cabeça dele, pegaram uma planta cheia de espinho, fazer uma coroa, e ver diante do Pilatos, ver a multidão falando apedreja, ele sentiu medo, porque ele pensou assim:
Se fizeram isso com ele que era bom, o que vão fazer com quem? Eu não estou vendo. Quando a igreja começa a viver essa perseguição, você percebeu uma coisa? Os apóstolos, todos exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da onde? Samaria e de quê? Da Judéia e de quê? Sabe quem também estava nisso aí agora? Pedro. A perseguição aonde? Jerusalém? Mas a gente não pode deixar de falar do que temos visto e o quê? Ouvido. E Filipe, o diácono, chega em Samaria, porque Saulo está assolando a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens, mulheres, encravando nos cárceres. Mas o versículo 4 diz: entremente, os que foram dispersos iam por toda parte fazer o quê? Pregando a palavra. É mais ou menos o que Paulo ensina em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas daquele que se fortalece. No poder do Espírito Santo. Vamos completar a missão quando temos uma visão clara, mas no poder do Espírito Santo, vamos completar a missão quando não deixamos de falar do que temos visto e ouvido. Por isso que nós precisamos engatar a igreja congregacional, a igreja que congrega, a igreja que sabe que nós vamos para um culto de quarta-feira, mas vamos sair daqui com a convicção de uma fé alimentada, gerados no Espírito Santo. Vamos ser como casa de Zadok, vamos ser reino de sacerdotes diante do Senhor, vamos perpetuar, porque vamos ser como Zadok, como a sua casa, se manter fiel ao Senhor. Tem perseguição, tem adversidade, sim, mas vamos continuar pregando o que temos visto e ouvido no poder do Espírito para completar o quê? A missão. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar. Mas existe um terceiro e último ponto. Filipe desceu na cidade de Samaria. O que ele fazia? Anunciava-lhes a Cristo. Olha que coisa interessante, gente. As multidões atendiam unânime as coisas que Filipe o quê? Dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele o quê? Fazia. Eu vejo três coisas aqui que aconteceu. Primeiro, no poder do Espírito, nós vamos completar a missão quando tivermos uma compreensão de que o homem sem Deus, ele padece necessidade. Você percebeu? Perseguição em Jerusalém, Judéia, Filipe chega a Samaria. E quando Filipe chega a Samaria, ele começa a anunciar aos samaritanos quem? Porque ele percebe que os samaritanos têm o quê? Necessidade. A igreja, que é a igreja que congrega, a igreja que é a igreja que tem Jesus como cabeça, ela compreende a visão, ela fala o que ela vê e ouve, mas ela compreende a necessidade do homem pecador. Qual era a necessidade? Você vê literalmente no versículo 7. Primeira necessidade: os samaritanos estavam sendo guiados, estavam sendo oprimidos por espíritos o quê? Imundos. Em outras palavras, para ser bem batista, nós precisamos desmascarar as obras infrutíferas da onde? As trevas. A igreja ela tem essa missão. A igreja precisa ter essa percepção. A igreja precisa entender o desígnio. Irmãos, nós estamos reunidos aqui não para sermos um clube. Sabe o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que você aqui não é um associado. Porque um associado ele tem responsabilidade com mensalidade. E quando ele dá a mensalidade dele, ele não tem preocupação que
seu clube que ele é associado. E naquele solzão, ele falou: hoje eu vou lá para o clube, tomar um ônibus de piscina, estou com a minha mensalidade em dia. Aí ele chega lá, a piscina está interditada. Ele fica bravo, gente. Ele reclama. Você não é associado. Você é servo e serva do Senhor. Você é um dunamis, um diamante, algo poderoso de Deus, para que por intermédio do Espírito Santo nós, como igreja, venhamos completar o quê? A missão. Qual é a missão? Nós vemos a necessidade. Primeira necessidade: desmascarar as obras infrutíferas de quem? As obras infrutíferas das trevas. Meu querido, a Bíblia diz uma coisa bem interessante. Saúl havia desterrado as obras das trevas, necromancia, feitiçaria. Quando ele encontrou-se na perda, o capítulo de 1 Samuel 28 diz que ele foi uma pitonise em Endor. Ele havia enterrado, e agora ele está o quê? Desenterrando. As obras da treva, no período de Cristo, no período dos apóstolos, no período dos grandes avivamentos, elas foram o quê? Enterradas. Querem entender isso? As 13 colônias dos Estados Unidos da América, quando se torna essa grande nação, a Constituição dos Estados Unidos tinha como base o quê? Tem como base o quê? A Bíblia. Na posse de grandes presidentes norte-americanos, sempre tinha um quê? Pastor. O pastor Batista chamado Billy Graham. Dentro do YouTube você vai ver. Posse de pastor George Bush, Ronald Reagan. Quem está lá? Mas quando os Estados Unidos esquece de Deus, diz a história verídica que quando as torres gêmeas foram alvejadas, Billy Graham estava internado. Procuraram a filha de Billy Graham e fizeram a seguinte pergunta: nós queremos falar com seu pai, porque nós queremos saber algumas coisas. Meu pai está internado. Eu, se não me engano, se não falei, achei que está com pneumonia. Mas a filha de Billy Graham levou esses parlamentares. Ou melhor, ouviu dos parlamentares. Ela ouve dos parlamentares. Aonde Deus estava quando as torres gêmeas do World Trade Center, foram alvejadas pelo avião? E ela vai ao seu pai e fala assim: pai, eles queriam perguntar ao Senhor, falar com o Senhor, mas o senhor está enfermo. E eles perguntaram assim: pergunta ao seu pai onde estava Deus quando fizeram isso, pastor. Ele virou e falou assim: pergunta para eles aonde eles colocaram Deus quando eles aceitaram a legalização de drogas. Pergunta para eles onde eles colocaram Deus quando eles legalizaram aborto. Pergunta a eles o que eles perguntaram a Deus, se eles se preocuparam com Deus quando eles se secularizaram e esqueceram da razão real do cristianismo. A sociedade esqueceu de Deus, gente. As religiões estão sendo desenterradas. Vocês já andaram para a rua, já viram quantas pessoas novas estão nas trevas? Estão em religiões que, entre aspas, eles dizem que é cultural. Então, qual é a visão da igreja? A igreja completa a missão. E como a igreja completa a missão? No poder do Espírito Santo, nós completamos a missão quando entendemos a necessidade.
e desmascarando as obras de quê? Segunda coisa ainda, para finalizar, dentro desse terceiro ponto. As multidões atendiam unânimes, a necessidade da multidão era frenética, eles queriam ouvir, eles queriam detalhes, ouvindo, aí vemos sinais que Filipe operava, uma igreja operante, uma igreja onde Deus está no centro, uma igreja onde Jesus é o Senhor, uma igreja onde algo vai acontecer, pois o espírito imundo de muitos possessão gritando em alta voz. E uma coisa bem interessante, muitos paralíticos e coxos foram o quê? Queridos, no poder do Espírito, nós completamos a missão, porque sabemos da necessidade do homem, sabemos que na necessidade do homem existe uma função maligna, então vamos desmascarar as obras da terra. Cumprimos a missão no poder do Espírito Santo, entender a necessidade do homem e ter uma compreensão que o homem, além de estar enfermo espiritualmente, ele também está enfermo e doente fisicamente. Então precisamos mostrar Jesus como a verdadeira cura. Completamos a missão no poder do Espírito Santo quando entendemos a necessidade, porque o homem está numa atmosfera extremamente maligna, as obras precisam ser desmascaradas. O homem está enfermo espiritualmente, mas também está enfermo fisicamente. Então, para completar a missão no poder do Espírito, precisamos mostrar que Jesus é a cura, e além de cura é o Salvador. Assim estaremos, tendo uma visão clara do propósito divino, entendendo que Deus pode permitir, porque Ele quer que o Evangelho chegue aos confins da terra. E os Evangelhos chegam aos confins da terra, nós vamos mostrar, porque temos visto e o que? Ouvido. E vamos entender a necessidade do homem, desmascarando as obras das trevas, curando o homem espiritualmente, fisicamente, mostrando que Jesus é a cura e o Salvador. Que Deus essa noite, poderosamente, abençoe a minha e a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé. Você que nos acompanhou por essa live, Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus.